Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Ele já esteve aqui conosco e está de volta. Ele que é jornalista e sempre desperta o bauruense com seus artigos, com suas perquisições, enfim, é uma pessoa que está fazendo um papel muito importante na sociedade bauruense. Conosco, mais uma vez, Zarcilo Barbosa. Muito obrigado pelo convite, eu não esperava estar aqui tão cedo, né, de volta, mas é um prazer muito grande e uma honra. Zarcilo é de Marília e fez a sua carreira jornalística em Bauru. E eu me lembro muito bem, Zarcilo, que na época que você estava no Diário de Bauru, você sempre nos recepcionou assim de braços abertos, divulgando, publicando os trabalhos, as promoções aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Não sei se você se lembra disso. É claro que eu me lembro, nós tivemos sempre um jornal hiperlocal, né? Voltado para os assuntos da comunidade, porque, como dizia Tolstói, né? Se você quiser ser universal, fale do seu quintal. Olha só. Exatamente isso. Então você pode ser universal falando das coisas da sua cidade. E se você não falar da sua cidade, não tivermos um órgão como essa televisão sua, né, da SEAC, que fala sobre assuntos da comunidade, o que seria de nós, né? Porque a Globo é uma televisão global, como o próprio nome indica, né? Quer abranger todo o país. Então não vai se importar com o buraco na rua do nosso bairro. Então tem que ter alguém para se importar dessas pequenas coisas. E você sempre se esmerou nessa atenção para as coisas locais. Exatamente, quando era editor do Diário de Bauru, eu sempre procurei fazer um jornal inteiramente voltado para os assuntos da comunidade, ficando para segundo plano os assuntos nacionais e internacionais. Aliás, eu assisti há poucos dias a uma entrevista com um escritor cubano, cujos livros são conhecidos assim no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E ele falava exatamente isso, que ele estava sempre atento ao seu bairro, à sua região de origem, porque ele tem que respeitar o local onde ele nasceu. Exatamente, e também propugnar para o progresso da sua localidade, né? Então isso é muito importante, e veja que os jornais hoje estão enfrentando uma crise em todo o mundo, né? Com baixas de assinantes, diminuição de tiragens, mas a imprensa local, por incrível que pareça, é aquela que permanece. Por quê? Porque todo mundo procura da sua comunidade ler as notícias do seu quintal. Zarcilo, eu não gosto muito de ler livro no computador, gosto de manusear, escrever, rabiscar o livro. E o jornal? O jornal de papel tem futuro? O jornal de papel não tem futuro, lastimo dizer. Existe até um grande comunicólogo do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos, a mais importante universidade do mundo. Lá, e o Philip Meyer, ele escreveu um livro, marcando até data para o desaparecimento do produto impresso, né, principalmente os grandes jornais. 2050, segundo semestre do ano de 2040, perdão. No ano de 2040 não existirão mais jornais. E ele tem certos argumentos muito fortes. Um deles é o problema ambiental. Papel, exatamente. Veja você que o The New York Times, aos domingos, circula com mais de 400 páginas. Um jornal que pesa aí 4, 5 quilos. O The New York Times. E o The New York Times tem uma fábrica de papel no Canadá.
Então, só para edição de domingo, o jornal tem que derrubar 5.000 árvores, 5.000 árvores que levam 20 anos para crescer e chegar no ponto de corte, né, para poder fabricar um papel somente para edição de domingo. Então, hoje, com todos os garotos aprendendo desde as primeiras letras aí a necessidade de proteção ambiental, eu vejo vocês que eles mesmos se negarão no futuro a lerem o jornal que é feito com um papel produto de uma árvore derrubada que levou 20 anos, desde o seu nascimento até o ponto de corte. Porque está vindo uma geração nova aí com outra cabeça, né, Zarcillo? Exatamente. Então, hoje a molecada aí lê notícias, mas no computador, né, no seu smartphone. Vejam vocês que o smartphone hoje é uma coisa maravilhosa, né? Foi mais importante do que a invenção da roda, né? Do que a descoberta do fogo. Hoje você tem aí num aparelhinho, né, que cabe na palma da sua mão todas as mídias concentradas. E ainda serve de anotação. Você tem a imagem, tem imagem em movimento, tem imagem em cores, você tem dados, você tem mensagens, você tem notícias do mundo inteiro. Tudo isso num aparelhinho. Não é? Então, para que jornal? Que é um produto extremamente caro, né? Porque... E nós temos guardado as devidas proporções o nosso Estadão no domingo, né? Exatamente. O papel é importado, ou quando é fabricado no Brasil, ele é altamente poluente, uma indústria altamente poluente. Os métodos de composição são todos importados, a tinta é importada, né? E tudo isso aí vai encarecendo o produto e também transformando as pessoas cada vez mais preguiçosas do produto leitura, querendo alguma coisa mais compacta, mais concisa. Mas você gosta de ler no papel? Eu gosto de ler no papel, eu tenho esse mesmo hábito seu, né, de ler um livro com um lápis na mão. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com Zarcillo Barbosa no programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Não saia daí, voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar. Voltando ao nosso programa, Zarcillo Barbosa, o jornalista, professor. Vocês conhecem o Zarcillo apenas como editor, jornalista, escritor, mas professor. Você deu aula em Bauru, não, Zarcillo? Pois é, eu dei aula na Unesp durante 20 anos para os cursos de jornalismo e foi um trabalho muito gratificante para mim, né, ter contato com a juventude. E isso também me obrigou a me aprofundar no estudo da comunicação e da informação. Eu fui, de repente, guindado a essa profissão porque estava substituindo um professor no tempo da Fundação Educacional. Me lembro. Aí vem a Unesp, encampa tudo lá e
e exige dos seus professores que eles se titularizem, né? Isso na vida acadêmica, a titulação é muito importante. E você foi atrás disso? E aí fui atrás disso, fui fazer mestrado lá na Universidade de São Paulo, depois fiz sociologia, me doutorei em sociologia, mas sempre com uma temática voltada para a comunicação. Você é formado em advocacia? E também me formei em direito, porque na minha época não existia cursos de comunicação ainda. Quando eu deixei o colégio, tinha que procurar uma profissão, eu era jornalista já, desde os 15 anos. Mas o único curso de comunicação que existia aqui no Brasil era Casper Libero, lá em São Paulo, um curso particular da Fundação Casper Libero. E eu então decidi fazer direito. Como eu estava trabalhando em Bauru aqui na última hora, então eu decidi fazer o vestibular para a Faculdade de Direito aqui de Bauru. Da IT. E entrei na IT. Naquela época havia disputa muito grande, né? Sim, sim. Porque as vagas eram poucas, tinha que se fazer vestibular. Eu passei o vestibular por isso era puxado. Eu passei por isso. Pois é, graças ao Gino Creis, que me ensinou lá a fazer análise sintática português. Aprendi com ele também. Eu pude, então, passar uma colocação muito boa. Ganhei até uma bolsa de estudos. Muito bom. Então eu sou graduado em Direito. E fiz muitas pesquisas também. O meu mestrado foi na área de Direito voltada para o jornalismo. Foi o Direito de Resposta. Né? E na época, com certeza, você fez amizade com o doutor Antônio Eufrásio de Toledo. Antônio Eufrásio de Toledo, exatamente. E também fiz amizade com um grande líder espírita, né? Freitas Nobre. Nossa! Conheceu? Então, deputado. Freitas Nobre, deputado. Ele foi o meu orientador, ele era professor da faculdade da Escola de Jornalismo, a ECA. Certo. Escola de Jornalismo da Universidade de São Paulo. Ele era professor lá. E ele foi o meu orientador no meu mestrado em Direito de Resposta. Certo. Porque ele era a pessoa que mais conhecia Direito de Resposta aqui no Brasil. Inclusive tinha escrito um livro em francês sobre Direito de Resposta. Escrito em francês, né? Que ele estudou na Sorbonne. Olha a face oculta aí do Garcilo, hein? Então eu tive esse prazer e ele se referia sempre a Bauru com muito carinho, né? Richard Simonetti, lá temos um Richard Simonetti. E então tive uma liderança, né, espírita me orientando na minha dissertação de mestrado. Mas nas suas aulas, nas suas monografias e nos seus artigos, você não fala nós fomos e voltemos. Eu não digo porque não faz parte da linguagem culta, né? Mas eu não condeno quem fala. Eu gostaria de saber mais a respeito, porque muita gente critica o Adoniran Barbosa no samba do Ernesto ou Arnesto. O Arnesto. E um dos seus artigos, você defende a ideia de que a língua deve ser feita para o povo e não o povo render-se à língua. Estou certo? Exatamente. Você veja que a língua portuguesa já é uma excreção do latim clássico. Aliás, surgiu do latim dos... Vulgar, não é chamado latim vulgar. Né? Dos lutadores, né? Exatamente, dos gladiadores. Latim vulgar. Então, já é uma deturpação do latim clássico, né? A nossa própria língua. Então, nós partimos do princípio de que teremos que respeitar o repertório dos alunos. Né? Então, quando você é professor do grupo escolar e no primeiro ano, no primeiro dia de aula, do primeiro ano, chega lá um caboclinho, aliás, eu quero que falando você conte... nós fomos e voltemos, você tem que respeitá-lo. Eu quero que você conte a história daquele baianinho que chegou na sua classe e não falava F, falava Fê. Exatamente. Conte para nós essa história.
Ele tinha esse defeito de língua, né? Porque ele conhecia a ortografia, mas ele tinha esse defeito linguístico, né? E nós precisávamos respeitá-lo toda vez que ele trocava o F pelo F, né? Porque havia esse problema, né? Mas você acha que ele estava certo? Mas nós tínhamos que recebê-lo de uma forma legal, né? Mas você, no seu artigo, defende-o, dizendo que o certo seríamos falar o F assim como se pronuncia o F, exatamente. não o F. Eu lembro que antigamente existia um caminhão, o primeiro caminhão brasileiro, era um caminhão fabricado pela Fábrica Nacional de Motores. FNM. FNM. Né? E nós falamos FNM. FNM. Isso. Então, é um problema, quem faz a língua é o povo, não são os gramáticos, né? E nós temos que respeitar o repertório das pessoas. Eu me lembro que quando eu fui alfabetizado, só existia uma cartilha aqui no Brasil, né? E a primeira lição dizia o seguinte: a pata nada. Era a primeira frase da cartilha, a pata nada. E essa cartilha era distribuída então pelo governo para o Brasil inteiro, era adotada para a alfabetização dos alunos. Agora imagine o aluno lá do Nordeste, onde não existe água e muito menos pato, né? Porque pato nada, né? Então ele não sabia o que era pato. Então você tem que alfabetizar, né, dentro do repertório dos alunos. Então vamos modificar isso aí, falar o Ivo viu a uva. Mas lá no Nordeste, naquela época, sem a irrigação do Rio São Francisco, que agora não existia uva. Agora só agora sim, que está existindo. Existe também. Então ninguém sabia o que era uva. E nem pata. E nem pato, nem pata, né? Então como é que ele ia absorver, assimilar conhecimentos e já partia de uma coisa que não fazia parte do conhecimento dele, do repertório do seu dia a dia. Exatamente. Então nós temos que sempre respeitar, né, o repertório dos alunos e ninguém é dono da verdade. Esse respeito não seria uma espécie de tolerância indevida para com a mediocridade? Não é uma tolerância indevida. Você deve alertar que existe uma linguagem culta e uma linguagem popular, né? E ela deve ser respeitada. E se ele quiser participar de uma elite, ele tem que aprender a linguagem culta. Aí sim. Mas não que ele esteja errado no repertório dele. Tem que respeitá-lo. Você fala com uma pessoa da roça aí, com um operário sem muitas qualificações, ele tem o seu jargão próprio. Tá certo. E você não pode ficar agora admoestando todo momento porque ele fala errado. O próprio inglês tem vários ingleses no próprio Estados Unidos, né? Exatamente. Tem o inglês dos negros, o inglês da rua, o inglês do presidente, né? Veja você que eu fui aos Estados Unidos recentemente e fui à cidade de New Orleans. Sim. Né? Que muitos dos Estados Unidos falam New Orleans, e lá eles falam New Orleans, né? E eu achei sempre que era New Orleans. E lá eu fui descobrir em New Orleans que a pronúncia é completamente diferente, embora aceita pelos norte-americanos no norte do país. Né? Então as coisas se modificam de acordo com o espaço-tempo e o território. Falando em viagens, conte para mim alguma coisa sobre as suas viagens com o Brizola. O Brizola é uma pessoa muito especial, muito meu amigo, um sujeito muito inteligente, uma das pessoas mais cultas que eu conheci. Mais do que você? Muito mais, né? Ele tinha um conhecimento enciclopédico muito grande, né? Eu tenho um conhecimento muito mais acadêmico, né? E o conhecimento dele era mais enciclopédico, né? Então, e ele era muito inteligente, um raciocínio muito rápido, e eu viajava com ele pela Europa e andávamos lá de carro
Eu e ele, mais alguns amigos, aí 4, 5 mil quilômetros. Ele gostava muito de museus? Ele gostava muito de museus e gostava muito de cemitério. Eu estava me lembrando dessa história do cemitério. Exatamente, ele adorava um cemitério, porque ele achava que a cultura de uma cidade, de um povo, estava concentrada nos cemitérios, não é? Pelas frases dos epitáfios, pelas obras de arte nos cemitérios, né? Então nós chegamos a nos perder no cemitério de Turim, na Itália, Torino. Lá em Turim o cemitério era tão grande que não nos perdemos lá, depois não encontrávamos mais a saída do cemitério e não tinha mais ninguém no cemitério. Estiveram no Père Lachaise? Père Lachaise, estivemos no Père Lachaise várias vezes, estivemos pelo menos 3 vezes no Père Lachaise e ele conhecia cada detalhe do cemitério de Père Lachaise, até o muro, onde até hoje existem, né, marcas de tiro do fuzilamento daquelas pessoas que participaram da revolta da Comuna de Paris, que levou aquele livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Certo. Né? E, então aqueles revoltosos da Comuna de Paris, né, no século XIX, muitos dos sobreviventes foram levados para o cemitério, encostados no muro, e ali... Já eram enterrados ali mesmo? Enterrados ali mesmo, e ficaram as marcas nos muros. E o cemitério de Père Lachaise também é muito importante, porque lá estão grandes figuras, né, sepultadas lá, não só da música, como de todas as obras de arte, inclusive o fundador do Espiritismo, Allan Kardec. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida para a continuidade desta gostosa entrevista com Zarsilo Barbosa. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, novamente com a presença deste maravilhoso escritor, jornalista, professor, Zarsilo Barbosa. Eu gostaria de voltar a falar com você sobre um assunto que tratamos no programa anterior, que é o Anel de Giges. Você conseguiria dar uma resumida para o nosso telespectador? Bom, essa é uma metáfora de Platão muito conhecida, né, do pastor que encontrou num buraco um cavalo, né? Um cavalo e também o seu cavaleiro, né? Que esse cavaleiro tinha um anel, né? E ele se apropriou daquele anel, né? Porque a pessoa já estava sem vida naquele buraco, e notou que aquele anel tinha poderes mágicos, né? De transformá-lo numa pessoa invisível. Então, aí surge essa questão que você cita no seu artigo, uma espécie de ambiguidade. Segundo Platão, tanto colocar o anel de Giges numa pessoa honesta ou desonesta, que ela abusaria desses poderes. Exatamente, porque a invisibilidade dá às pessoas uma sensação de poder. Impunidade. E as pessoas que têm sensação de poder
acham que pode tudo, porque esses poderes são dados por algo mágico, né? Antigamente os reis diziam que aquilo era um poder divino e ele poderia fazer com o que quisesse, inclusive com poderes de vida e morte sobre as pessoas. Mas você diz no seu artigo que não apenas Platão refere-se a essa impunidade, dizendo que outros autores citam essa possibilidade de, a partir do momento que o indivíduo tem o poder, ele se sente sem limites. Exatamente, porque o poder corrompe, né? E quanto mais poderoso, mais corrompido. Isso dizia um político inglês, Lord Acton, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. E é o que nós estamos acostumados a ver, né? Porque as pessoas, depois que se apossam do poder, acham que pode tudo, né? Inclusive tem aquela impunidade. A invisibilidade vem na forma da impunidade. Acho que nunca serão pegos, terão que pagar pelos seus crimes e cada vez eles abusam mais desse poder. Quer conhecer o homem, dele poder, seria a frase de Platão? Exatamente, essa é a síntese de tudo. E Lord Acton diria que o poder corrompe o indivíduo? Corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é a frase completa. E o filósofo brasileiro Bezerra da Silva, quando ele dizia assim, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Exatamente, veja você que as pessoas do povo, né, conseguem sintetizar de uma maneira magistral aquilo que ocorre na conjuntura política do Brasil. Né? Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Né? Porque nós estamos aí com dezenas de parlamentares, né, envolvidos em uma porção de falcatruas e situações, no mínimo, antiéticas, né, e, portanto, todos eles com culpa no cartório. Há até no ar ainda hoje um comercial de um canal de televisão falando a respeito de uma quadrilha. E todo mundo, quando fala em Brasília e quadrilha, deduz que seja determinada quadrilha. E diz o pessoal assim, não é dessa quadrilha que estamos falando, não. Estamos falando de uma quadrilha, uma dança que acontece aqui em Brasília. O povo já está acostumado a tratar o político dentro desse conceito pejorativo? Eu me recorro agora a Hannah Arendt, que foi uma pessoa extraordinária, uma grande pensadora, e ela escreveu um livro muito importante sobre a banalização do mal. Né? O mal é tão banalizado que as pessoas começam a receber aquilo como se fosse uma normalidade. E ela se referia ao nazismo, né? Aos nazistas que determinaram o Holocausto e um genocídio de 6 milhões de judeus. Então, matar judeu naquela época era uma coisa tão banal, né? Era chique até? Ninguém dava a mínima importância para aquilo. Né? Então, foi aí que o Adolf Eichmann, quando foi julgado, né, pelo tribunal israelense, ele achava que estava apenas cumprindo o seu dever. Mas que crime que eu cometi? Eu recebia ordens, né? Eu era um subalterno, então a ordem era matar judeu e eu executei as ordens que eles me mandaram. Hoje está sendo julgado um dos tesoureiros de um dos campos de concentração e consideram talvez um dos últimos crimes que sejam sendo julgados de alguém que colaborou com o nazismo. Exatamente, ele tem mais de 90 anos, né? Todos aqueles que participaram da Segunda Guerra estão nessa faixa de idade, ou já morreram. Você acha que esse ressuscitar, esse não perdão, essa não tolerância está sendo feita pelo próprio governo alemão?
seria uma maneira de recordar o povo para escandalizar-se em relação à atrocidade? Exatamente. Para que as coisas não aconteçam jamais novamente, nós temos sempre que recordar os malfeitos do passado. E o genocídio nazista, provocados pelos nazistas, o Holocausto, não deve mais se repetir porque é o extremo da barbárie, né? E Hannah Arendt justamente falava sobre isso. A coisa quando o mal se banaliza, né, todo mundo começa a receber aquilo como se fosse uma coisa comum. Temos que lembrar sempre as pessoas dos horrores cometidos. Para que não se repitam. Para que não se repitam esses horrores. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Darcilo. Nosso microfone e as câmeras para suas despedidas. É sempre um prazer estar aqui. Pela segunda vez fui convidado, fiquei muito honrado e desejo a todos uma feliz estada aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a você e até a próxima oportunidade.